Não foi por causa disso que mataram a Jesus, então não tem nada demais um rabino dizer isso. O chocante é você ver os adventistas dizerem isso, é o Rodrigo Silva dizer isso, é esse povo aí que teria que saber infinitamente mais, ao invés de ficar querendo entender as pedrazinhas arqueológicas de Israel, achando que o mundo foi criado há 7.000 anos atrás. Não sei como é que alguém pode ser arqueólogo e achar que o mundo foi criado há 7.000 anos atrás. É um contrassenso. Ô, Caio, dessas coisas que você está estudando da civilização pré-diluviana, como que é esse cruzamento que você está fazendo daquilo que aconteceu lá e o que vai acontecer no final dos tempos? É porque Jesus é quem disse, eu não estou propondo nada. Eu nunca proponho nada, eu nunca invento nada. Quem disse foi Jesus, pois assim como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, assim será também nos dias da volta do Filho do Homem. Então, entender o período pré-diluviano ajuda você a entender esse período escatológico contemporâneo. O que aconteceu antes, conforme Gênesis 6, o livro de Enoque, o épico de Gilgamesh, as escrituras mesopotâmicas dos seus tabletes e de mais 1.600 culturas da Terra que dizem exatamente a mesma coisa de Gênesis 6. O que aconteceu? Alterações genéticas, começando com os humanos. Os Benai Elohim possuíram as filhas dos homens e produziram os Nefilins, que foram os valões poderosos que dominaram toda a antiguidade. Os Benai Elohim não sabem quem eles são. Se são demônios, se são anjos, se são... São anjos, são os vigilantes. Tá. São anjos. Benai Elohim, são filhos de Deus. Tá. Esse é o significado do nome deles. E todos os outros anjos são chamados assim. E é um plural magéstico de seres que têm a origem diretamente vinculada a Deus, na Bíblia. Mas a gente está longe de saber exatamente como é que foi, porque ninguém estava lá. Sim. Nesse período pré-bíblico ou pré-qualquer outra coisa. Pode ser que no dia que a gente chega, a gente, olhando mesmo, descubra coisas extraordinariamente mais profundas de tudo isso. Então, o livro de Gênesis, para não citar os demais livros, e as tradições e as mitologias, que são cada vez mais historicamente consideradas, nos dão claramente a definição, começando de Gênesis 6, que houve uma alteração genética. E um dos grandes elementos da contemporaneidade, da nossa contemporaneidade, é o poder genético de alterar tudo em qualquer coisa. Nós vamos entrar em muito pouco tempo na ilha do Dr. Monroe. Você viu esse filme? Não. Com o Marlon Brando e o Val Kilmer? Não. O cara era um cientista maluco e rico que comprou uma ilha e, com todo o recurso da ciência genética, ele saiu alterando pessoas. O livro de Gênesis diz isso, que os Benai Elohim e a descendência deles alterou não só a vida dos humanos, criou humanos monstruosos, gigantescos. Se você lê a mitologia grega, você tem uma boa ideia do tipo de criatura que surgiu depois da invasão dos Benai Elohim e do cruzamento deles com as filhas dos homens, mas não apenas entre humanos. O texto de Gênesis diz que toda criatura que rasteja pela face da terra teve a sua natureza alterada. Toda. Nesse período. No período pré-diluviano. Tá. E vai voltar a ser exatamente a mesma coisa. No período pré-diluviano, o que é que você teve? Seres de outras dimensões chegando no planeta Terra, confabulando com os humanos, trocando com os humanos, mudando os humanos, alterando os humanos, e o livro de Enoque diz que eles deram tecnologias, deram conhecimentos e sabedorias e um monte de coisas. Hoje em dia, eles são seres altamente inteligentes e contextualizáveis. Eles não vão chegar do jeito que chegaram antes de Noé. Eles já estão aqui, nos nossos laboratórios, para todo lado. Estão dando em ciências e acelerando o conhecimento, de modo que o que foi ontem já não é hoje. O que é hoje já não será amanhã.
é aquilo que o profeta Daniel disse que seria. Haveria uma multiplicação exponencial e incontrolável desses saberes variados e universais. Tipo a inteligência artificial. É uma coisinha no meio delas, mas tem infinitamente mais coisas para acontecer. E os crentes vão ficar embasbacados. E os diabos, os pastores vão dizer, é tudo o diabo. Aí nem queiram aprender o que está acontecendo, mas vão ser esmagados. Vão ser esmagados, como já estão sendo. Você acha que vai começar a aparecer, então, extraterrestre, coisa assim? Já está aparecendo para todo lado, né? Eu que nunca procurei, já vi 2 vezes. Inquestionavelmente, insofismavelmente, irretorquivelmente, 2 vezes, com testemunhas abundantes ao meu lado. Foi aquela quando você era jovem, né? E a outra quando eu era jovem também. Uma eu não era. Mas você era criança, eu lembro que você me contou. Criança não, eu era um adolescente muito, muito, muito maduro. E a outra eu já era pastor. Essa eu não sei. Foi na Escola Técnica Federal do Amazonas, quando a cidade inteira viu um negócio maior do que o Pão de Açúcar parado na cidade, vazando luzes para todos os lados. Ficou mais de 1 hora parada ali em cima da cabeça da gente. E autoridades todas examinaram, reuniu a cidade toda. Foi uma loucura em outubro de 1974. Então, agora mesmo, ano passado, a gente viu de uma outra natureza. Esses orbes de natureza plasmática que se manifestaram para todo lugar. Eram plasmas, era tipo aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com os Foo Fighters. Esse tipo de coisa eu já vi, até na minha casa, expulsando o demônio sai e aparece aquela bola de fogo na nossa cara. Na nossa cara. Você já viu isso? Eu já. Repreendi e saiu correndo. Zip. Caramba. Da minha frente. Então, demônio, isso tudo tem uma conjuminação inseparável também. Tanto quanto anjos. Isso é para o bem e é para o mal. Entendi, tá dentro de uma limitação de repertório das pessoas de chamar tudo da mesma coisa, né? Mas você falou assim, nos últimos dias vão ser igual nos dias de Noé. Então nós estamos nos últimos dias? Nós estamos entrando nisso. Ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. Muita água. Quando eu vejo aí o Lamartine Pozella, cada notícia ruim que vem do Putin, ou da China, ou de não sei o que, ele vibra. E os seguidores dele também, está voltando, está voltando. Eu digo, meu Deus, que ignorância, ele não sabe como ainda tem água para rolar debaixo dessa ponte. Está horrível, mas vai ficar infinitamente pior. Hoje ele está na casa dele, tocando o violão dele, feliz da vida. Vai chegar uma hora, meu amigo, que eu não vou ter paz nem no meu jardim. Vai ter isso aí? Vai ser. Jesus nos disse. E quando aquele dia chegar, virá sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Todos. Por enquanto isso está setorizado. Vai chegar uma hora em que vai atingir a todos. Não vai ter ninguém tocando um violãozinho, fazendo uma livezinha. Olha só, o Putin mandou fazer uma arma. Quem sabe ele dispara, fica quase torcendo para que a calamidade aconteça. É um pessoal que não tem coragem de macetar o apocalipse. Porque nós estamos aqui, como discípulos de Jesus, para macetarmos o apocalipse, para atrasarmos a maldade. Eu sou chamado para lutar contra a maldade em todos os níveis, inclusive no nível profético, porque a profecia quer ser adiada. Sim. Toda profecia quer ser adiada. Toda profecia torce para que gente do bem se levante e a postergue, se possível, para sempre. O problema é que a natureza humana é ruim, aí vem uma outra geração que reacende tudo outra vez. O que vai deixar insuportável é a maldade humana? A morte do amor. Vai chegar uma hora em que não tem mais amor nenhum. Por enquanto ainda tem um restolho de amor no mundo. Mas vai chegar uma hora em que não vai ter mais amor. Imagina como é existir num mundo onde não há mais amor, que o amor se esfriará de
quase todos. Vai ter só um grupo de gente. E esses vão ser banidos, exilados, maltratados, mortos, transformados em loucos e tudo mais, porque só vai ter vez nessa vida quem seguir o curso do Pablo Marçal, com as maldades dele. E o Marçal ainda é um sacristão dessa maldade. Os que vêm ainda pela frente serão infinitamente piores. Isso seria a grande tribulação, não? A grande tribulação, ela virá numa intensidade muito grande, mas ela é crescente. Crescente, crescente. E os crentes ficam pensando que no meio da tribulação, que foram os pentecostais que inventaram uma tribulação só de 7 anos, tudo é invenção, não está na Bíblia. Sim. Isso aí é sistematização escatológica que criaram. Bíblia de Scofield, Hal Lindsey, Tim LaHaye, são os criadores dessa mentira que o povo bebe a largos sorvos e não sabe nem de onde vem. Pois bem, não vai ter interrupçãozinha para crente sair. É uma escatologia americana. Americano não sofre nada até o fim. Americano é privilegiado. Ele é levado antes. Não, eles vão experimentar o pau cantar até o fim. Aí Jesus disse, é na vossa perseverança que salvareis as vossas almas. Aí é que a gente vai ver quem é o vencedor que aguenta o cacete. Ou seja, o pau vai quebrar para todo mundo. Para todo mundo, não vai haver ilha da fantasia para ninguém. Esse papo de que a igreja vai ser arrebatada antes do sofrimento não faz sentido. Pelo menos não tem nenhum embasamento em doutrinamento bíblico. Existirá um arrebatamento? Não com esse nome. Esse nome é uma invenção posterior. Mas como é que Jesus disse? Naquele dia, antes dele aparecer em glória nos céus, naquele dia 2 estarão numa cama, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão fazendo uma outra atividade, um será tomado, deixado o outro. Então, o próprio Jesus determina que haverá vai ter isso, esse evento vai ter. Uma abdução de santos. Isso. Se você quiser chamar por outro nome que não seja esse nome. Isso vai ter, então. Desgastado de arrebatamento. Uma abdução de santos. Um sumiço de uma galera vai ter. Vai ter. Haverá os Elias e os Enoques arrebatados por Deus, levados para outra dimensão. Haverá. Agora, ninguém sabe o prazo, a data, a cronologia. Onde você vir cronologia, saiba que é mentira. Foi invenção americana, escatológica, que faz parte dos best-sellers que o povo compra, enriquece esses profetas do consumo e da teologia da prosperidade e ficam vivendo com essas expectações falsas para lá e para cá. Agora,